Boa tarde, na paz de Cristo Jesus. Dando sequência ao nosso estudo bíblico sobre a Epístola de Paulo aos Filipenses, a Carta da Alegria de Paulo, estudando sobre o tema Alegria de Viver por Cristo, vamos à nossa introdução ao estudo desta Epístola de Paulo aos Filipenses. Então, estudaremos neste livro, ou neste momento, através desses slides, a carta de Paulo aos Filipenses. Veremos muitos ensinamentos práticos do amado apóstolo Paulo aos crentes de Filipos. Porém, no decorrer de nosso estudo, daremos ênfase ao tema predominante da carta, a de uma alegria constante e profunda, alegria de viver por Cristo Jesus. A palavra grega para alegria, rara ou hairo, e suas desinências, aparece 16 vezes nesta epístola e é traduzida como alegria, regozijo, gozo e outros sinônimos, mas a mensagem é a de uma alegria constante e profunda. Então observe bem que quando você olha o original grego, aonde foi escrita originalmente esta carta em grego, o Novo Testamento bíblico foi escrito no grego conhecido como grego koiné ou grego koiné, dependendo da gramática que você usa, aparece a palavra que é traduzida por alegria em nossas traduções em português, a palavra rara, hairo, também você pode pronunciar cara ou cairo, dependendo da gramática que você estuda o grego. Então essa palavra, com as suas desinências, vai aparecer 16 vezes nesta epístola. É interessante que, quando eu me converti no ano de 93, algum tempo depois, mais ou menos ali no ano 95, 96, eu comprei a Bíblia de Estudo Pentecostal. Era a primeira edição, era lançamento, foi em 95 que foi lançada a primeira edição da Bíblia de Estudo Pentecostal. E no estudo, na introdução sobre essa carta, ali o comentarista ele falava que aparece 16 vezes no original grego esse termo rara ou hairo, que com as suas desinências é traduzido então por alegria ou regozijo em nossas traduções. Quando, pela graça e misericórdia de Cristo, eu aprendi o grego e consigo ler o Novo Testamento em grego, não sei falar fluentemente o grego, nem mesmo o português, eu sou muito bom, mas eu consigo ler a epístola de Paulo, por exemplo, em grego. Eu tenho, inclusive, adquiri o Novo Testamento em grego koiné ou koiné. E já li a epístola de Paulo aos Filipenses em grego. E a primeira coisa que eu fiz foi justamente analisar e ver e contar se realmente no original grego aparece essas 16 vezes. E fechou. Eu contei, analisei e realmente aparece no original grego, na epístola de Paulo aos Filipenses, 16 vezes esta palavra, este termo que é traduzido por alegria. Então é importante isso, porque a epístola de Paulo aos Filipenses, ela tem apenas 4 capítulos e em torno de 107 versículos. É uma carta pequena, comparada, por exemplo,
com a carta de Paulo aos Romanos e aparece 16 vezes, dando em torno de 4 vezes para cada capítulo. Então é bastante vezes que aparece. Por isso que essa carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a Carta da Alegria do Apóstolo Paulo. Agora, segundo, ainda dentro da nossa introdução, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, nesta epístola, Paulo trata de 3 problemas em Filipos. Então, analisando essa Bíblia de Estudo Pentecostal, o comentarista ele fala sobre 3 possíveis problemas que havia na cidade de Filipos e que, além desse tema da alegria, Paulo vai tratar também desses assuntos. Paulo aproveitou para tratar esses assuntos. O primeiro, o desânimo dos crentes ali por causa da prisão prolongada de Paulo, Filipenses 1, 12 a 26. Então, Paulo vai tratar dessa possibilidade dos crentes filipenses estarem desanimando na fé ou, pelo menos, na pregação, na vivência do Evangelho de Cristo, por causa da prisão prolongada do apóstolo Paulo. Paulo já estava há algum tempo preso e, por isso, alguns crentes estavam se perguntando o que iria acontecer com o apóstolo Paulo e o que iria acontecer com eles, haja visto que eles ainda precisavam aprender muito com o apóstolo Paulo. Então, Paulo vai, e nós vamos, quando chegar nesse capítulo 1, versículo 12 a 26, nós vamos aprender com Paulo sobre essa questão. Segundo, pequenas sementes de discórdia entre 2 mulheres da igreja. Filipenses 4 e 2, e também 2, 2 a 4. Mais precisamente, o capítulo 4, versículo 2, Paulo vai exortar a 2 mulheres que tinham um nome, nomes engraçados para a nossa língua, né? Evódia e Sintique. Mas essas 2 mulheres estavam com uma pequena discórdia entre as duas. E Paulo vai tratar sobre esse assunto. Paulo vai ensinar, não somente a elas, mas a toda a igreja, como se deve fazer a obra de Deus e como devemos eliminar toda e qualquer semente de discórdia antes que isso se torne algo mais volumoso, mais problemático. Então, quando chegar nesse capítulo 4 e no capítulo 2, nós vamos estudar sobre essa questão. Terceiro, a ameaça de deslealdade sempre presente entre as igrejas por causa dos mestres judaizantes e dos crentes de mentalidade terrena. Então, no capítulo 3, Paulo vai tratar esse assunto e nós vamos aprender com ele. A ameaça de deslealdade sempre presente entre as igrejas. A igreja vir a ser desleal, algumas até a se apostatar da fé, e Paulo percebeu uma pequena ameaça ali na cidade de Filipos, por causa dos mestres judaizantes. Quem eram esses mestres judaizantes? Eram cristãos, crentes convertidos a Cristo Jesus, que vieram do judaísmo. E esses judaizantes era aquela classe de pessoa que eles entendiam, entre outras coisas, mas o principal problema deles é que eles pregavam, eles ensinavam que, além da fé em Jesus Cristo, para uma pessoa ser salva, mesmo o gentio, mesmo o grego, no nosso caso hoje o brasileiro, aquele que aceita Jesus Cristo, para os mestres judaizantes, para essa pessoa ser salva, além da fé em Cristo, ela precisa observar os ritos do judaísmo. Ela precisa observar a lei de Moisés.
E Paulo vai combater isso porque ele vai pregar que a salvação é somente pela fé, pela graça, somente pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Não precisamos observar os ritos mosaicos, os ritos da lei de Moisés, não precisamos se tornar prosélitos judeus do judaísmo para alcançarmos a salvação. Então, Paulo vai tratar no capítulo 3 e nós vamos aprender com ele. E os crentes também de mentalidade terrena, aqueles que só pensam nas coisas que são da terra, nas coisas seculares, e Paulo também vai tratar esse assunto porque também é algo que pode prejudicar a nossa fé. Somos humanos, temos que trabalhar, temos que ter a nossa vida terrena, porém isso não é tudo. Existe algo mais importante, existe uma cidadania celestial que nós também temos que exercer acima de tudo. E Paulo vai tratar isso no capítulo 3 e também no capítulo 4. Nós vamos aprender muito sobre isso. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até a próxima aula.